Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade, acerto e análise. Sim, aqui você descobre quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira. E antes de mais nada, quero agradecer as felicitações. Muitas pessoas já me chamando de Comendador Ventura. Olha que legal, tá aqui minha comenda que eu recebi da Câmara Brasileira de Cultura, Mérito em Psicanálise e Ciências Psíquicas. Olha que bacana, que legal, que bonita. Ah, e tem mais. Quer passar 2 dias inteiros comigo no maior evento de influência e comunicação do Brasil? Escaneie esse QR Code ou então aqui no primeiro comentário fixado você tem o link. Saiba mais. Você vai aprender linguagem silenciosa, comunicação persuasiva e juntar tudo isso num produto muito bacana. Dá uma fuçadinha lá. Dito isso, agora sim, vamos analisar quem? Vocês têm me pedido muito. A Record, aquele Doc Investigação, tem colocado trechos sobre um documentário que eles estão fazendo do caso Henri Borel. Eu já analisei desde lá de trás, inclusive fui o primeiro a falar que existia alguma coisa estranha ali e trazendo incongruências nas falas do Jairinho. Eu percebi que ele se colocava dentro da cena do crime muito antes de Monique falar que sim, que quem estava com o menino antes dela era o Jairinho. E o Jairinho, num ato falho, talvez, ou trazendo ali o psicogeográfico na linguagem silenciosa, acabou se colocando dentro da cena aonde estava o menino, o Henri Borel. Sim, senhoras e senhores, eu falei isso lá na primeira entrevista que eles deram eu não lembro agora se foi pro Cabrini, enfim. Entender a dinâmica do quarto, a dinâmica da queda, a extensão das lesões. Eita! Para alguém, e a gente já tinha trazido muitas coisas bem antes da perícia, bem antes das investigações e tudo mais, justamente através da linguagem silenciosa, que muita gente diz que não funciona. Pois é. A gente enxerga, mas não funciona. Mas tá tudo bem. Você tá aqui, você enxerga e você vê as coisas acontecendo, como vocês vão ver hoje também. Então, nesse documentário, que eu não sei quantos episódios existirão, porque tava marcado lá episódio 1. Talvez tenha outros. Se vocês quiserem, é só pedir, a gente continua fazendo. Hoje eu só vou analisar a Monique, que foi o que vocês me pediram, tá bom? Então eu vou pegar os trechos onde ela fala. Tem momentos que ela tá bem congruente, tem momentos que ela não está congruente. Então, pro binário, ele já buga, né? Como assim, Ricardo? Mas ela está mentindo ou está falando a verdade? Ela é culpada ou inocente? E aí? E o binário, ele só entende culpada, inocente. E aí quando você fala, cara, aqui tem pontos positivos, aqui tem pontos negativos. Ele fala, ih, meu Deus, mas e agora? A Ventura tá passando pano ou tá cancelando? O binário só entende isso. Canais de YouTube onde você ou somente ataca ou você somente defende. Aqui a gente nem ataca e nem defende. A gente faz a análise dos fatos. Nós nos debruçamos sobre o assunto. Então, beba água, beba muita água e taca ali play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você curte esse tipo de material, é importantíssimo para você receber os vídeos em primeira mão, fazer 4 passos. São grátis. Primeiro, veja se você está inscrito. Se você não estiver, inscreva-se. Depois, habilite as notificações, que é apertar o sininho. É grátis. Terceiro, dê like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir e comente alguma coisa. Feito isso algumas vezes, aí sim você vai ser prioridade e o YouTube vai mandar os vídeos para você. A não ser que você seja membro. Se você for membro, você tem algumas regalias, inclusive essa de ser as primeiras pessoas a receberem os primeiros vídeos, inclusive alguns com antecipação. Dito isso, agora sim, vamos analisar aqui o que acontece nesse Doc Investigação. Vamos lá. E como é material de televisão, muito provavelmente a gente vai ter que mudar a rotação, vai ter que botar marca d'água, fazer várias coisas que vocês já estão acostumados, se é a primeira vez que você está aqui, e é por conta de justamente ser material nativo da televisão que a gente tem que fazer essas distorções aí. Vamos lá. Pra mim, a Monique ela é pior do que o Jairo, porque ela é mãe. Ela deveria ter protegido o filho dela e não protegeu. Ela deveria ter lutado com unhas e dentes pelo filho dela e não o fez. Então a Monique já está presa, o Jairinho também estão presos, parece que eles estão presos já há 3 anos, ainda sem uma condenação, ainda sem um julgamento finalizado, eles estão presos de forma preventiva. Por quê? Porque na realidade um menino entra vivo no apartamento do Jairinho e sai morto. Agora, há grandes dúvidas, aí sim,
Ele sai com vida ou não? Por que 2 horas tentando reanimar? Ninguém fica 2 horas tentando reanimar alguém que está morto. Normalmente, por mais que seja uma criança, ou os médicos, eles tentam ali um certo tempo e falam, cara, se não tem a resposta, não tem muito o que fazer, porque a morte cerebral, ela é inevitável. Então, por mais que você esteja ali fazendo uma respiração mecânica, fazendo uma circulação mecânica, se realmente não entrar oxigênio no cérebro, acabou, já era. Isso são em poucos minutos. Ficar 2 horas tentando não me parece um ato. Vocês que são médicos, me coloquem aqui embaixo, não me parece um protocolo, não me parece algo protocolar, pelo menos é o que a gente escuta sobre ressuscitação ou manter a pessoa, mesmo de forma artificial, ou seja, de forma mecânica, a circulação ou a respiração, mas 2 horas, eu não acredito que ele estava totalmente em parada. Será que ele não voltava? E é isso que a defesa vai se agarrar. Também o lance do vômito. O menino chega vomitando. Ah, mas vomitando porque ele não queria ficar lá? Ou não? Porque ele passa o dia inteiro brincando, foi em brinquedões e tudo mais. Nossa, Ricardo, então você está acusando o pai? Não, binário. Calma, pequeno gafanhoto. A gente está se debruçando sobre a narrativa, sobre o que aconteceu. O rito da mensagem. De novo, linguagem silenciosa não é somente microexpressões. Fuja disso. Fuja da análise da face. Não é somente isso. A gente tem que ver a narrativa, a gente tem que ver o rito da mensagem, o storytelling, tem muita coisa para ser analisado. E traz essas lacunas. Existem lacunas? Existem lacunas. E é o que a gente vai começar a ver aqui. Tá ok? Vamos lá. Não, isso não é verdade. Eu cuidei do meu filho muito bem durante quase 5 anos. Eu jamais cuidaria tão bem dele. Isso é uma coisa interessante. Ela fala, eu cuidei do meu filho muito bem durante 5 anos. Né? Mas o que aconteceu naquela noite? Até porque me parece que ela manda uma foto pro ex-marido há umas 10 horas. E a coisa toda parece que aconteceu até um pouco antes das 4. Por quê? Porque é quando a Monique é acordada, e eu já tinha dito isso lá atrás, porque toda a história foi o contrário. Ah, não, a Monique que encontra ele desacordado no chão e vai chamar o Jairinho. Eu falei, eu não acredito nessa história, eu não acredito nisso, e depois essas investigações, as declarações acabam comprovando a minha análise. Quando o Jairinho vem acordá-la, e aí ela também diz, né, eu estava sob efeito de remédios, não é isso que aparece lá no elevador. Ela estava bem desperta. E remédio, meu amigo, não é uma questão de, é meu filho, é uma questão biológica, é química. Mesma coisa, você tá embriagado, muito embriagado, não é porque você, de uma hora para outra, eu preciso dirigir, que você vai ter todas as coordenações, a sua coordenação motora volta instantaneamente, ou a sua razão, ou o seu falar volta. Não é assim que acontece, é química, não tem jeito. E, então, mesmo na prisão, ela também agora está revestida de um personagem. Vocês vão ver isso. Depois de ser uma pessoa omissa. Eu tô aqui pela primeira vez para contar a nossa história, que foi ocultada por tanto tempo. Por que nossa história e não a minha história? Qual que é a nossa história? Nossa história o quê? Sua e de mais alguém que escreveu essa história? Ato falho? O que é isso? Nossa história. Conta a minha história. Eu creio que ela não vai falar pelo ex-marido dela, né? Pelo namorado, sei lá, o Jairinho, né? Vamos lá. E que agora, graças a vocês, eu estou tendo essa oportunidade. Criou ali um raporzinho, tipo, olha, obrigado por estar aqui e tal. Quem era o Jairinho pra você antes disso tudo? Olha, as pessoas me apresentavam o Jairo como um príncipe. Era como ele era chamado na Câmara dos Vereadores. É engraçado isso. Parece que ela tá descrevendo um roteiro. Não parece que são palavras naturais. Príncipe. Quem é o Jairinho hoje? Então, eu tenho olha como muda um pouco aqui. E aí ela vai falar, deixa eu ver se eu consigo pegar, porque aqui a gente não tá no YouTube, então começa a complicar. Vamos lá. Eu tenho nojo de lembrar que eu me envolvi com ele, eu tenho nojo de lembrar que eu deitei na mesma cama que ele, eu tenho nojo dele, nojo dele. Nossa, eu lembro eu lembro da Suzane Richthofen, sabe? Criando ali nossa, é verdade, Gugu, nossa, eu tenho tanta saudade, é verdade, eu tenho uma saudade. E é engraçado que a Monique ela tem esse padrão. Quando ela não acredita muito na situação ou ela precisa confirmar, ela repete as palavras várias vezes. Eu falei isso na outra análise. E aqui ela fala nojo, nojo, nojo. E você vê que não é natural, você percebe que, nossa, hoje eu tenho nojo dele. Eu tenho muito nojo, imagina. E as expressões, elas não são naturais. Por isso que as pessoas falam, mas a pessoa não pode forçar uma expressão? Pode.
mas aí você percebe que o ritmo não é igual, não é natural. Inclusive, não é natural dela. E você vê que momentos antes ela vai fazer um lembrar aqui. Ah, isso também não existe. Trajetória ocular não existe. Isso que você vai ver aqui agora não existe, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Aqui, ela vai dar uma olhadinha pro lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu tenho nojo. Olha lá, ela foi buscar um auditivo, e é engraçado que nojo é algo sinestésico. Ou você poderia ver uma cena, mas aqui ela busca e fecha os olhos de forma mais contundente. De novo, me parece que isso foi combinado e ela está lembrando o que ela tem que falar. Por isso que ela vai para o auditivo. Auditivo lembrado. Nojo de lembrar que eu me envolvi com ele. Eu tenho nojo de lembrar que eu deitei na mesma cama que ele. E ela vai sempre pro auditivo, né? Eu tenho nojo dele. Eu tenho nojo dele. E olha para cima e não pro sinestésico. Eu tenho nojo. Para mim tá mais dramaturgia do que realmente a sensação para onde normalmente iria os olhos ali. Vamos lá. Nojo dele. Nojo dele. É a primeira vez que essa indignação da Monique é revelada. É nessa entrevista que a mãe do Henrique declara guerra total contra o Jairinho. Como foi o último final de semana de vida do seu filho? Olha quando ela fala do filho, olha a sinestesia, olha as trajetórias oculares indo para a sinestesia, para onde deve ir. Mas isso que vocês estão vendo não existe, tá? Ok? Então, o fenômeno que você está vendo aqui. Mas, Ricardo, não tem lá um tratado vindo de Harvard? Realmente não tem, mas estou te mostrando aqui com os seus olhos. Vamos lá. Que existe. Bom. Olha lá, tá viu? Sinestesia, incapacidade, compreensão. Expressões, microexpressões também não existem e também não trazem emoções, tá? Não traz. Você está vendo, mas não veja, porque não existe. No dia 6 de março, o Leniel pega o Henrique para ir para uma festa da igreja. Eu falo que aquele final de semana foi maravilhoso, não consegui falar. Tem no sábado, brinquei com ele, foi uma festa infantil, né? Ele brincou mais festa do ele é menino, você tem gravado aqui, faz ele é menino. Aqui, ó, que eu falo que ele tá no... Além que o pai fala, ele brincou demais, enfim, pulou, brincou, e ele foi num brinquedão. Se eu não me engano, esse aqui é bem uma franquia que tem de bolinhas, sabe aquela que você deixa o filho, tanto é que é bem esse layout. Você deixa o filho, ele entra sozinho, descalço, fica lá no brinquedão, e no brinquedão, cara, tem 1000 coisas ali que realmente você pode bater e tal. Tem umas torres, assim, que você sobe, e você... Eu já vi criança despencando lá de cima, tipo, pá, e cara, nossa, Ricardo, então você tá dizendo, você tá querendo defender o Jairinho? Calma, gafanhoto binário, eu tô dizendo que pode ter sido agravado justamente lá, onde ele talvez não estava esperando, que ele poderia ter já uma microlesão, um mau jeito, uma torção antecipada. Porque, de novo, não teria lógica alguma o Jairinho ter finalizado o garoto na própria casa. Não faz sentido algum, a não ser que esse menino poderia estar já com alguma coisa, por isso que ele vomita, por isso que ele talvez não reclama com o pai. Estou visitando meu pai, não quero dar trabalho, criança de pais separados, por mais que ele seja pequenininho, não vou reclamar pro papai, porque senão ele não deixa mais eu brincar no brinquedão. Ricardo, você está fazendo alocubrações aqui? Sim, porque daí tem muita coisa que casa, se for por essa linha. Igual que aconteceu lá com o cara de Interlagos, lembra? Eu falei várias coisas que depois a própria polícia começou a usar os meus termos. Esculacho, acha que realmente ele foi desfalecendo porque ele foi descendo feito rolha lá no buraco. Alucubrações que você traz através da análise da linguagem silenciosa. Pode ter acontecido isso? Pode. Pode ter acontecido. E aí começa a fazer mais sentido o que aconteceu dentro do apartamento. De apenas 4 anos está ao lado tá do vendo? pai Ele em um vem... shopping um dia antes da tragédia. Aí ele vem, ó, tem que calçar o sapatinho para ir embora, tal, aquela coisa toda. Mas, cara, ele tá andando bem. De novo, pode ter sido algo não tão grave. E outra, não vou reclamar com meu pai para que eu possa brincar de novo aqui. Você sabe que muitas vezes a criança, ela finge estar bem justamente para participar da brincadeira, da viagem, do divertimento, do parquinho. Ela, não, tô bem. Vamos lá, vamos para frente. Quando ele vai me devolver o Henrique por volta de 7h30 da noite? Entende isso? Ó. Presta atenção nesses detalhes. E parece que isso é corroborado com os dois, com o pai e pela mãe. O Henrique chega para mim. Mas ela meteu a lingona, né? Qual que é o problema aqui? Não sabemos ainda, mas tem alguma coisa que
pode trazer uma incongruência aqui. chorando muito. Isso dizem que ele estava mesmo, que ele estava chorando, que ele não queria. Aí muita gente fala, nossa, ele não queria ficar porque ele já sabia que o cara era maléfico, que era ruim. Cara, mas ele estava com a mãe. Existe uma... Por isso que eu acho que há uma simbiose ali, há uma tratativa aonde a Monique deve ter sido omissa. Parece que houve um aceitar. Igual das outras mães, cara. E eu não sei o que... Gente, é assim, ó. Pessoas iguais ao Jairinho têm um poder de sedução, de influência. Por isso que eu falo, vá fazer o mestre da persuasão. No mínimo para você se proteger da influência, proteger da manipulação. Porque em pessoas que levam isso para o mal, e parece que ele seguia esse padrão com as outras namoradas e tudo mais. Porque, cara, teve uma que o moleque passeou, pegou o filho dela, nem filho dele era, pegou o filho da namorada lá, e aí volta, tipo, minutos depois, sei lá, 20 minutos depois, o moleque com fêmur quebrado. E até hoje a mãe, mas o que ele falou? Ah, ele não falou. Porra, seu filho volta com o fêmur quebrado e você não vai investigar a fundo? Ah, eu não sei, não sei o que era. Agora, vendo, agora. Então parece que há um acordo, talvez, inconsciente, de que ele consegue, cara, com as crianças e com a mãe das crianças. Parece que há esse modus operandi. Ele consegue, de alguma forma, controlar a mente da criança. É muito fácil. Às vezes você faz um acordo ali, olha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, tal, brinca. Às vezes criando sensações, emoções, sensoriais, inclusive, e a criança cria-se ali uma simbiose de tipo, tô fazendo algo que é meio que proibido, então não posso contar pra mamãe. E agora com essas mães, eu não sei o que esse cara prometia para que elas ficassem cegas. As crianças voltavam reclamando de afogamento, quebrou fêmur. Ela mesma ficava assim, meu Deus, ele está no quarto com meu filho, e aí, o que está acontecendo? E continuava. Oh, meu Deus do céu, que homem é esse? E aí você percebe que esse cara é uma criatura realmente perigosa, porque há um poder de persuasão, de sedução aí absurdo. Vamos lá. Ele tinha vomitado no carro. Vomitou, como eu falei, às vezes porque brincou demais, mas essa brincadeira demais e ter vomitado demais, será que já não era por conta de uma microlesão, de uma lesão leve, de alguma coisa, de uma queda? É isso que muitas vezes ficou falho. Em que momento que foi? Aqui foi no mesmo dia, né? Então, essa questão de horas é complicada. E depois ele ficou 2 horas ali sendo mantido ali. Então, cara, você acaba lesando, você acaba machucando bastante, cara. Vamos lá. E o Henrique vê que estava se aproximando, tem reação de querer vomitar. E aí eu falo assim, o Henrique... De novo, pode ser que o menino realmente entre numa reação psicossomática, de tipo, porra, eu vou voltar pra lá e não vai ser legal. Mas não é esse modus operandi do menino, não é esse comportamento que a babá, por exemplo, nota. Depois ela até muda algumas versões, mas nas filmagens, na conversa, não é algo de extrema repulsa. Existe alguma coisa que não tá legal, mas não é de extrema repulsa, não é algo desesperador, você entende? Pode ser até um psicossomático de uma situação de estou fazendo algo que não é legal, não quero fazer, mesmo naquela consciência pequena de uma criança ali abaixo de 7 anos, mas isso acontece, por isso que muitas vezes fique ligado quando as crianças estão tendo uma reação psicossomática quando estão perto do seu agressor ou indo para o local do agressor. Às vezes, ela até busca, mas até o inconscientezinho dela sabe que ela está fazendo, às vezes, alguma coisa errada e ela traz isso como um sintoma corporal, como um sintoma de reação de algo que eu quero, mas não posso, mas também não posso falar. Eu estou naquela situação que, às vezes, houve um trato, um combinado com o meu agressor, que eu não o vejo como um agressor, eu vejo como uma pessoa legal, e aí eu quero falar, não consigo, vou vomitar, vou parar de comer, e vou mudar, vou alterar o meu padrão comportamental. Às vezes é se recolher, às vezes a criança ela fica hiperativa também, ou hipersexualizada. Vamos lá. E a mamãe boa, vai, mamãe boa. E ele fala na frente da mãe, não, mamãe boa. Até aí a gente fica naquela situação. Não é boa por quê? Porque acabou o passeio, não é boa porque está acontecendo alguma coisa, mas mesmo assim ele deixa ele lá. E aí? Né? De novo, não existia nada absurdamente fora do normal, porque senão até o pai fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vamos lá, vamos ver isso direito.
né? Vamos fazer um inquérito aqui, vamos fazer uma anamnese, vamos botar em pratos limpos. Então também ele não vê algo fora do normal e deixa o filho ir. E ele foi a última vez que eu vi meu filho vivo. É foda, né, cara? Isso me revolta muito, me machuca muito, me fere muito, porque o Leniel sempre soube a mãe maravilhosa que eu fui pro meu filho. Todas as vezes que ele esteve ausente, quem cuidou do meu filho foi eu. É essas partes que não cola pra mim, parece que não são... Não tô dizendo que ela não tenha cuidado, até porque você vê que o menino é um menino, até então foi bem cuidado, né? E um menino esperto, um menino dinâmico, parece que sociável, mas não sei, tem coisas na Monique que quando ela fala não cola. Tem coisas lá na frente que vocês vão ver que eu creio que há muita congruência, mas tem umas coisas aqui assim que... Ai, sabe quando parece que foi treinado? Como foi a primeira entrevista, totalmente treinada, tem momentos aqui que eu vejo muito a Monique da primeira entrevista. Que vocês vão ver que a forma natural dela de se comunicar é diferente dessa. Você não cuidou. Ó, tá vendo? Ó? Papai não cuidou de você? Não. Por quê? Porque é uma pergunta também, muitas vezes, já comprometida. O papai não cuidou? É muito mais fácil você falar, não cuidou, do que falar, não, mãe, imagina, o papai cuidou de mim. Então esse lance de, às vezes, a criança fazer birra com o pai e com a mãe, vocês sabem, é natural. Ele não Você vê que foi um não. queria nem ir pra casa do Leniel, Como assim ele não queria ir pra casa do Leniel? Né? até porque o Leniel ia pra igreja, não poderia ficar com o Henri, e o Henri também não queria subir pro apartamento. Então ela sabe que o Henri também não queria subir pro apartamento. Aí eu falei assim, bom, amanhã ele tem aula, então ele precisa dormir aqui. Às vezes é birra, como eu falei, birra. Ai, Ricardo, você está passando pano, meu Deus, birra nada, ele já sabia que ia... Calma, binário, calma, de novo. Você não pode simplesmente pegar algo e transformar isso no todo. Calma, calma. A gente sabe que na Valha de Ocã existem outras tantas possibilidades que se encaixam nessa aqui também. Engenheiro de obra pronta é fácil. Você olhar de trás para frente, não dá. Ou de frente para trás, né? Rebobinar seria de frente para trás. Né? Você olhar de frente para trás é fácil. Então toma cuidado em querer achar pontos em tudo, porque tem coisas que... É birra, pode ser uma birra. Vamos lá. O Jairinho e a Monique namoravam há 3 meses. E moravam juntos apenas 30 dias. O Henri só dormiu 5 noites aquele edifício com o Jairinho e a Monique. E detalhe, eles estavam juntos há 30 dias. E ele dormiu nesse apartamento 5 noites, sendo que 3 a sogra estava com eles. Você entende isso? Ou seja, só teve 2 noites as quais esse menino dormiu, só os 3 lá. Então, de novo, toma cuidado. Isso era uma frequência, isso era uma naturalidade. Toma cuidado. Agora, eu acho que juntou-se alguma coisa que aconteceu antes com algo que aconteceu no quarto. O que aconteceu no quarto? Que foi o Jairinho que encontrou primeiro, isso para mim está muito claro. Agora, o que aconteceu nesse quarto? Uma outra queda? Parece que existe uma parafilia desse Jairinho de apertar as crianças, de torcer as crianças, entendeu? E aí culminou nessa situação dessa hemorragia interna. E isso que é esse caminho que parece que é o caminho mais claro a ser seguido, mais lógico a ser seguido. Depois retornamos pra entrar no elevador pra subir pro apartamento e eu dou de cara com o Jairo. E ele tá lá ressabido, ele parece que ele não queria voltar do dia todo que ele teve, né, com o pai, aquela coisa toda, tá ressabido com o Jairinho, não fala com o Jairinho, ó. Ele não vira pra ele só fica comigo, agarrado comigo. O que acontece dentro do apartamento? Ele fala assim, mamãe, eu não quero dormir aqui no meu quarto, porque o tio Jairinho sempre briga. Posso dormir no seu quarto? Eu falei, claro, filho, pode. Pena que eu não tô vendo a fisionomia dela, que a gente não vai dar pra ter um material bacana pra sentir mais credulidade ou não, né? E logo na sequência ela vai lá e me manda uma foto e fala o seguinte, que é essa foto aqui, né? Com eles 2 na cama. Ele tá tranquilo, tá feliz, de banho tomado, que horas? E fala o seguinte, o Henri tomou banho, graças a Deus tá tudo bem. Eu falei, olha, estamos prontos pra dormir. Manda um áudio pro primo dele, que é um priminho Davi, que teria a mesma idade dele hoje. Boa noite, Davi. São essas partes que me deixam meio assim, tipo... Cara, ela tá relatando os últimos momentos de vida, né? E parece que ela tá relatando uma defesa e não algo para uma repórter, onde que ela lembra, onde que ela se emociona, saca? Ela vai se emocionar quando ela fala da morte em si. Não sei, isso me causa um pouco de espanto, porque o rosto dela é quase que um poker face, né? Não tô dizendo para ela entrar em desespero, mas o rosto dela é quase que um poker face, sabe? Aquela coisa meio... Dorme com os anjinhos e com Deus, a gente te ama.
Você tá vendo quando ela existem ela conversando com outras pessoas, ou que nem aqui, ou quando ela fala com... Nossa, você escreveu Henri, nossa, como você é bonito. É diferente a musicalidade da voz dela. Hora depois ali ela fala, o Henri dormiu. Que horário foi o Henri dormiu? O Henri dormiu já era 22 10 horas. 10 horas passadas, né? horas e 12 minutos. Ele levantou durante a noite por 3 vezes. 3 vezes ele acordou com sono incomodado. Por que esse sono incomodado? O que esse menino falava? É engraçado, ninguém perguntou, mas ele ia o quê? Toma água, fez xixi, tô sem sono, tô com dor. O que rolava aí? Ele ficou pé da vida porque de repente ele não conseguia ficar tranquilo, porque o moleque acordava, incomodava ele? Será que ele fica na cama, sei lá, entendeu? Aí que foi passou do limite, foi dar como ele gostava de dizer lá, né, uma situação mais contundente ali e acabou passando dos limites, né? Foi ralhar com o menino, pô, sua mãe tá dormindo, eu também, tá, volta pra lá, não sei o quê. Entendeu? Por isso que eu falo, foi, né, foi doloso ou não, né? Foi culposo? Culposo a gente sabe com certeza absoluta que alguma coisa aconteceu ali, isso é fato. Agora, tem o dolo, né? Não sei, né? Complicado isso, porque parece que sim. E as vezes que ele acorda, todas elas a mãe vai acudir. Tá vendo? Todas elas a mãe vai acudir. Por volta de 1 da manhã, E é isso que eu queria saber. Acudir o quê? o Jairo me chama pra ir deitar. Só que não no nosso quarto, no quarto de hóspedes. E no quarto de Porque, se eu não me engano, é lá que eles costumavam assistir televisão. hóspedes, ele liga a televisão baixinho, eu deito e logo eu adormeço. E ela não fala nada de taça, que ela tomou uns breguedé macerado, entendeu? No dia 7 para o dia 8 de março, estava no apartamento no edifício Majestic, Monique, Jairo e Henri Borel. E aí surgem algumas versões. É legal, assistente da acusação, né? Então são eles que acusam, né? Promotoria deve ser, né? Inicialmente, a Monique diz que ela ouviu um barulho no quarto. Acordou, Se eu não me engano, esse é o quarto original, tá? Que eles falam que apoiavam foi até o quarto onde o garoto Ó. estava. Eles apoiavam essa cadeira para que ele não caísse para cá. Aí tem gente que acha que ele poderia ter escalado isso aqui para mexer em alguma coisa aqui, caído lá de cima, ter batido. Mas é que nem eu falo, poxa, isso aqui não é altura para ter uma lesão fatal. Você pode até bater a cabeça, criar um baita galo, né? Até parece que ele estava com um galo. Será que, de novo, não houve um ralhar? Será que ele não subiu de fato e bateu a cabeça porque ele estava com aqui a testa com hematoma por baixo da pele? E aí, pô, moleque, você não para, não sei o quê, e passou do limite, você entende? Que é o que tá aparecendo. Será que ele não, já com essa, cara, é assim, é como se fosse uma fatalidade dentro da cabeça de um cara que já não tem um comportamento legal. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Acho que deu pra entender, né? De repente esse menino já tinha alguma coisa lá atrás, que já chegou vomitando, ele sobe nesse negócio, cai de cabeça, vai juntando as coisas. Aí esse cara, pô, já tinha levantado 3 vezes, faz o barulho, vai lá, pô, moleque, você não para, tal, não sei o quê, e faz ali né, como ele fazia, né, relatos das mães, das mulheres que ele já se relacionou, que ele tinha essa coisa de apertar, essa coisa de chegar no limite ali, da torção, E aí a coisa culminou nessa morte. Vocês entenderam o que eu quero dizer? O Jairinho queria de fato matar essa criança? Não. O Jairinho fez algo que no corpo dessa criança que não é legal? Sim. Pode ter acumulado o que ele fez com alguma coisa anterior, pode ter sido essa queda, pode ter sido lá no brinquedão. Eu acho que isso aí sim explica muita coisa. Sacaram? Escreva aqui embaixo. Aí explica muita coisa. Não, o binário não vai entender nada. O binário aqui tá só falando. Ai, você está passando pano, não sei o que. Não tá entendendo nada. Nada, zero. Mas você que tem mais... que você é mais maduro, meu público é bem mais maduro. Você tá entendendo a conjunção das coisas? E aí o susto dele, o susto dela, aquela coisa de e aí, o que aconteceu? Ela com aquela cara assustada, tipo, mas o que aconteceu? E ele já deve ter tentado reanimá-lo antes de acordá-la e viu que não teve jeito. E aí sim ele acordar ela e fala, cara, ele tá sem respirar. Por isso que casa muita coisa. Ele estava caído no chão. É horrível. Olha a sinestesia olhando para baixo. Ah, mas isso não existe, tá? Trajetória ocular, diálogo interno, sinestesia, falando de horrível, que é uma sensação, né? É uma emoção, e os olhinhos ali olhando para baixo. Lembra esse dia pra mim horrível. Não querendo ver.
Quando o Jairo me acordou, era por volta de 3h40 da manhã. 3h40, quase 4 horas, começou às 10, então é uma diferença aí de 6 horas, sendo que ele acordou várias vezes. Por isso que eu falo que a coisa aconteceu muito rapidamente. Eu encontrei meu filho. Agora, olha o rosto dela, como agora a coisa desmonta, né? Derrete. Meu pequeno Henri, com as mãos e os pés gelados. Por quê? Porque muito provavelmente ele tentou ressuscitar. Ele é médico, ele tentou ressuscitar esse menino. Viu que a coisa saiu do controle, tentou ressuscitar, não consegue, aí que ele chama a mãe e por conta disso ele já tá gelado. Tá vendo como já faz uma conexão muito mais real? Pode ter acontecido alguma coisa durante o dia? Pode. Pode ter acontecido alguma coisa dele ter subido, caído, aí justifica lá a cabeça. É muito mais provável que tenha acontecido essa sequência de fatalidades e aí entra, que daí já não é uma fatalidade, um dolo, ali, não sei se é dolo ou dolo, depois é dolo ou é dolo. E aí que a coisa descamba. Sacaram? Tem essa vontade? Não. Mas teve a vontade da maceração ali, de apertar, teve. E aí fala, passei do ponto. E agora? Vou tentar ressuscitar. Por isso que quando ela chega, ele tá já gelado. O olhinho dele tava como se estivesse olhando pro nada, sabe? Também o ar-condicionado estava ligado, então o braço dele estava... Um médico achando que ele poderia estar daquele jeito por conta do ar-condicionado. Não cola, né? Eu achar isso, você achar isso, tudo bem. Um médico não, né? Você via sinais vitais do Henri? Quando ele caiu no chão e ele para, eu já tinha falado desse ato falho lá atrás. Por isso que eu falo, esse menino cai no chão, eu acho que ele vai ralhar, passa do ponto, o menino desfalece, vai tentar ressuscitar, não consegue. E aí toda a sequência agora que você já sabe. Tá vendo que ele deu um... Quando ele cai no... E ele não... Entendeu? Quando a Monique me chamou... Olha lá, quando ele cai no chão... Opa, não. Quando a Monique me chamou... Não, ele tava lá dentro quando a coisa aconteceu, cara. Ele de novo se coloca dentro da cena do crime. De novo ele se coloca lá no quarto, antes da Monique, cara. Tá vendo? Ele tava no chão e que eu fui... Você vê que ele até para no chão. Até ele, eu senti ele respirando mal. Eu estava acreditando na versão dele. Você tentou acordar o seu filho? Eu tentei acordar meu filho várias vezes. Falei, meu amor, acorda, olha pra mamãe. Essa parte, não sei, cara, porque ela tá extremamente assustada lá no elevador. Será que eles já não perceberam e tipo, vambora? Eu peguei uma manta ainda, porque o meu filho tava gelado. Eu peguei uma manta. Olha isso, sinestesia, emoções. Quem não percebe que há uma emoção latente aqui, com um referencial de expressão, ou seja, essa expressão aqui indica que ela tá com uma expressão latente de tristeza, apesar aqui que parece que tem aqui um botox brabo aqui, mas você vê aqui as pálpebras fazendo quase que um triângulo aqui, ó, canto da boca para baixo, olhar para diálogo interno, mas isso não existe, tá? Ó, essa expressão não indica, o olhar não indica, e ela tá vendo, né? Falando, mas isso não existe, tá? Pro binário que não entendeu, eu tô sendo sarcástico. Isso existe muito e você tá vendo acontecer aqui. Uma coxinha. E aí ela não consegue nem continuar, né? Você vê que embarga a voz. Aqui tem bastante botox, cara. Você vê que quase que não consegue fechar aqui o meio. Mas você vê pelas pálpebras a triangulação. Dele. Envolvi ele. Entumecimento aqui, ó. Tá vendo que muda de cor. Tristeza real. Sabe quando eu tava... Essa é a Monique. Essa é a Monique. Expansiva. Tava buscando referencial no passado, ó. Em choque, eu não sabia o que era que estava acontecendo. A todo momento eu achava que eu ia voltar com meu filho dos braços. A todo momento eu achava que ele estava desmaiado, que tinha Essa é a Monique. acontecido alguma coisa muito leve, muito boa, Essa é a musicalidade dela. muito fútil. O Jairinho tentou salvar o Henri no quarto? No elevador, ela entra com o garoto, ele entra. Esse aqui é o pai do Jairinho. Cara, no final ele começa a cantar, cara. Começa a falar que ele é poeta, que ele fala do amor. Cara, é uma coisa muito nonsense, sabe? Dá medo. Eu tenho medo desse senhor aqui. Eu acho que ele tira a máscara e faz umas 4 ou 5 vezes um boca a boca no garoto. Até parece realmente que ele faz. Ela fala, não, ele tava fingindo, mas parece que ele Ele faz. estava fingindo que ele estava fazendo respiração boca a boca. Tá vendo que ela não tem certeza que ela faz? Ele estava fingindo, tal. Meu filho, ele só assoprava na boca do meu filho. Isso não é um processo de reanimação, não é. Tanto é que depois ela tenta fazer isso. Isso aqui mais parece que é uma indução da defesa dela, né? Tipo, querendo jogar a culpa nele, toda nele, falando, isso não é. E aí ela começa a falar de uma forma mais, sabe, protocolar. É respiração boca a boca. Tanto é que ela mesmo tenta, durante a trajetória do apartamento até o hospital, ela fala, eu também soprava ali no
no pulmãozinho dele e tal. Hoje eu percebo. Mas ela tá assustadérrima aqui, ó. Isso. E nervosa, viu? Ela tá brava. Isso aqui é uma feição de raiva. Ela sabe que alguma coisa errada aconteceu aí. Fato é que Tá vendo isso? Raiva. eu não me lembro direito. Ela não tá... não, ela tá... Tá com raiva. Esse trajeto de 100 quilômetros, eu fiz várias vezes respiração boca a boca no Henrique. Tá vendo que eu falei? No trajeto, ela faz Naquele respiração boca a momento, eu boca. acreditava de todo o meu coração, de toda a minha fé, que meu filho estava vivo comigo. Porque eu senti o Eu até acredito nessa parte aí. pulmão dele encher e se esvaziar. Mas era eu que estava soprando. Eu Desespero. não sabia. Aí ela voltou ao ponto como se estivesse naquele dia. Não sabia disso. Foi aqui, olha, emergência pediátrica. Antes de estacionar, eu já largo. Eu abro a porta, meu filho no colo. Eu saio entrando pelo corredor. Eu deixo ele no leito. Eu chamo todos os Ela voltou para aquele ponto lá, tá? A cabeça dela tá naquele momento lá, 3 anos atrás. médicos. Pelo amor de Deus, meu filho tá com dificuldade de respirar. E vem muita gente, vem muitos médicos, todo mundo se compadecendo da gente, sabe? Porque era uma criança linda. Eu fiquei atrás do meu filho, mexendo no cabelo dele, rezando, pedindo a Deus pra que aquilo tudo acabasse. Extremamente congruente. Ela tá no momento de trauma, ela voltou, ela fez uma regressão de memória, ela tá exatamente naquele ponto lá. Que aquele pesadelo acabasse. Você vê que ela busca sair daquele momento traumático olhando para cima. Isso é uma coisa natural que às vezes as pessoas fazem. E, inclusive, isso é uma das técnicas para você tirar essa pessoa do momento traumático. Quando você está numa consulta, você está ali, fazer a pessoa olhar para cima justamente para sair daquele momento ali de relembrar algo extremamente ruim. E a médica diz que seu filho está em parada cardiorrespiratória, nós não estamos conseguindo nem medir o pulso do seu filho. Dizendo que ele estava com uma parada cardiorrespiratória. Será que ele estava zero, não tinha nada? Chegou morto, chegou desse jeito? E aí eles tentam reviver ele, né? Agora, o que eu acho estranho são as 2 horas, né? Ele chegou lá em parada cardiorrespiratória. isso eu não sei te dizer. É engraçado que ele fala, isso eu não sei te dizer. Eu sei que ele chegou vivo. Ele chegou vivo. E por que ele chegou grave no hospital? E por que ele chegou grave no hospital? Porque ele chegou em parada. Ué, eu não sei se ele chegou em parada. Pra mim ele chegou vivo. Mas por que ele chegou grave? Porque ele chegou em parada. Tá, poderia ser o seguinte, ele alegando, não, chegou vivo, mas quando examinaram, ele já estava em parada. Essa vai ser a ligação dele, porque parece até que tem uma edição aqui. É isso que ele vai alegar. Então, essa contradição pode não existir por conta da edição. Você, como médico, chegou a acompanhar algum procedimento no resgate do Vi, Henrique? vi todos os procedimentos. Você viu alguma resposta no Henrique durante essas manobras para ressuscitá-lo ou para salvá-lo? Eu vou te ser bem sincero, Thaís. Eu, na hora que eu estava ali, é uma situação muito delicada. A primeira que atendeu ele nunca tinha atendido uma parada cardiorrespiratória. Você vê que interessante que o padrão dele é realmente lembrar e se colocar no psicogeográfico. Você vê, ó, a primeira que atendeu ele se coloca na posição onde ele estava, aponta e olha. É o mesmo padrão quando ele reconhece o menino lá no chão do quarto. Então a gente pega aqui que realmente ele se coloca no psicogeográfico e ele acaba repetindo exatamente como ele estava, a distância que ele estava e para onde ele estava olhando. Que é justamente isso que acaba colocando ele dentro do quarto onde tudo aconteceu. Que até então nós não sabemos exatamente o que aconteceu. A gente consegue colocar aqui pressuposições trazendo lógica para a narrativa, lógica para o storytelling, para o rito da mensagem, o que é congruente e o que não é congruente. Essa parte vai dar muito o que falar. Por quê? Vamos lá. 2 horas tentando reanimar vai causar lesões? Muito provavelmente sim. E aí a distância do tempo entre as lesões lá no quarto, que supostamente aconteceram, e essas lesões de ressuscitação não vão, é impossível a perícia falar assim, ah não, isso daqui foi antes dessa, ou essa foi antes daquela, porque está muito próximo. Às vezes você pode colocar assim, essa foi antes dessa no sentido, porque primeiro esse órgão, depois aquele, mas está muito próximo. Onde aconteceram? Aconteceu lá no quarto? Aconteceu na ressuscitação? Você entendeu o que eu quero dizer? Não tem a precisão de segundos das coisas. Eu vou te falar uma coisa, cara. Se esse julgamento for técnico, não tem como definir os culpados. E se há culpados com vontade, ou seja, com dolo, né? Tipo, com vontade. Se for para tribunal do júri, onde vai ter lá pessoas comuns, né? Pessoas, a população, representantes do povo ali olhando a coisa toda, quem levantar a melhor peça, quem levantar a melhor proposição do que aconteceu e das possibilidades ou das dúvidas, vai levar. Simples assim. Porque está muito fechado, está muito... Tecnicamente, você não consegue comprovar, tecnicamente você não comprova.
E aí vai justamente dessa análise subjetiva, que é o que a gente está fazendo aqui. Pegando narrativa, pegando os tempos, pegando a estrutura de lembrança. É isso que vai definir, cara. Por isso que eu falo, muitas vezes, tecnicamente, o cadáver não deixa resultados para a sua defesa, para aquilo que acontece. Defesa no sentido de o que aconteceu comigo. Que a perícia faz isso, né? Ele dá voz ao cadáver. E muitas vezes é pouca coisa. E mais ainda, né? Dentro dessa situação, era a mãe, o padrasto, ele entra vivo, sai morto. Em que momento que ele morre? Isso vai ser muito difícil a perícia trazer. Lembrando, se você caiu aqui a primeira vez, a análise só dele nessa entrevista, que ele já deu e foi juntada essa entrevista dele nesse documentário, eu já fiz. Por isso que eu estou priorizando as falas da Monique, tá? Porque as dele eu já fiz. E tá aqui no canal, vai lá e assiste. Bora pra frente. Nunca na vida eu tinha atendido. E ela se viu numa situação difícil. É o que eu falei, complicado. Tudo isso vai ser levado em questão. Tudo isso vai ser levado em questão. Vamos pra frente. Foram 2 horas de ressuscitação. Eu vi os médicos, eles se intercalavam. Cada um fazia um tempo cansado. Porque imagina, 2 horas, cara, é uma maratona, né? 2 horas você consegue fazer uma maratona, é muito tempo, cara. É isso que eu tenho essa grande dúvida. Eu gostaria aí que um médico se pronunciasse. É normal ficar nessa situação de ressuscitamento quando não há sinais vitais? A minha pergunta é para os médicos. Não havendo sinais vitais, por quanto tempo eu fico no processo da ressuscitação? Entendeu? Por quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos? 20 minutos? Meia hora? Porque tem uma hora que o cérebro já colapsou, porque não vai oxigênio, né? Porque quanto tempo? Ou não tem limite, não tem um protocolo? Se quiser ficar 6 horas, lá fica 6 horas? Como é que é isso aí? É isso que eu acho estranho. E detalhe, viu? Ela é no padrão, você vê que toda vez quando ela vai lembrar da cena, ela vai para... que não existe, tá? As trajetórias oculares não existem. Ela vai lembrar olhando para esse lado, inclusive também para o auditivo, as conversas que ela ouviu, os sons que ela ouviu. Ela é bem padrão aqui para fazer isso. Ele para o outro era incansável. O trabalho deles era incansável. E às 5h42 da manhã, elas falaram que ele tinha vindo a falecer. Eu falei, não é possível, não é possível. O Linião ficou jogado de um lado, chorando. Ela tá exatamente naquele momento, tá? Psicologicamente ela está naquele momento. Eu fiquei na calçada chorando do outro lado. Todo mundo desesperado, ninguém entendia nada, ninguém tava entendendo nada. Agora aqui uma parte importante, como eu disse, eu tô focando muito mais na Monique, mas vamos ver essa parte aqui, porque se eu não me engano, essa parte não tinha lá na minha primeira análise. Agora vamos ver a realidade. Eu não sei quantas vezes vocês já enfrentaram a morte, encararam a morte, ou passaram por situações dessa aqui. Eu já passei por várias. Então, eu quero entender para que a gente debruce sobre o storytelling e não olhe, porque se você olhar... Eu tenho até uma palestra onde eu coloco uma figura, na realidade sou eu mesmo, para as pessoas analisarem as minhas expressões. Só que eu conto uma história antes e mostro a minha expressão. Aí depois passa um tempo, eu conto uma outra história e mostro a minha expressão. As pessoas encontram expressões diferentes por conta da história anterior que eu contei. E é a mesma foto, do mesmo momento. É exatamente a mesma foto, só que eu brinco com ela, eu ponho em outro cenário, eu ponho outra roupa. Hoje é muito fácil fazer isso com inteligência artificial, então eu mantenho a minha face e só mudo para as pessoas acreditarem que são outras fotos. Acredite, muita gente vê coisa que não existe por conta do que está esperando ver e ouvir, tá? Então, o que a gente quer aqui nessa parte? É uma normalidade ou existe uma provocação, entre aspas, criminosa aí, tá? Vamos lá. Por que a gente fala entre aspas, supostamente? Porque é assim que é o linguajar que a gente precisa fazer quando as pessoas não estão condenadas, ok? Vamos lá. A gente viu até aqui como cada um contou a sua versão sobre a noite trágica da morte do Henrique. É tudo muito conflitante. Agora, presta atenção nessa atitude do Jairinho. A acusação diz que ele tentou evitar que a morte do menino fosse investigada. Vamos ver se é isso. Ele não queria que o corpo fosse para o IML. O que as médicas disseram pra você naquela noite? Qual foi a causa mortis do seu Elas filho? falaram que a causa era indefinida. Que elas não saberiam me dizer o motivo daquela E aí precisaria ir pro ML. causa de morte. E ali você já via que tinha muita coisa estranha, né? O Jairo ali começa a sair do hospital e começa a fazer ligações. Vamos lá, até aí é normal.
se você tem um certo tipo de influência, você quer acabar com aquela situação, não tem por que a criança ficar ali ou o corpo do seu parente, principalmente se você não considera que houve nenhum tipo de crime, nenhum tipo de uma situação duvidosa, você quer acabar com aquela dor e você quer acelerar aquele processo. Quem aqui já teve pessoas que faleceram no hospital por conta, às vezes, de uma emergência, por conta de uma situação que aconteceu, que era inesperada? O que você quer é acelerar aquele processo. Você quer ficar junto daquela pessoa, você quer prestar as homenagens para aquela pessoa, você quer ir para um velório, você quer avisar todo mundo, você quer tirar aquele corpo dali e seguir o rito da despedida. Tá? Ai, Ricardo, tá passando a pano. Então, Binário, calma. Aqui a gente discute e não simplesmente toma um lado e encontra todos os motivos para culpar ou absolver aquela pessoa. Vamos ver exatamente o que aconteceu, logicamente, através da ótica da reportagem. Bora lá. O vereador Jairinho teria tentado a liberação rápida do corpo do... Liberação rápida do corpo é uma coisa, não levar para o ML é outra. Toma cuidado, porque você já deve ter percebido o quanto a gente antes tinha credibilidade com o jornalista, né? Com a televisão, né? Aquele jornal das 8, ou aquele programa no final da noite no domingo. E hoje a gente sabe que não há credibilidade alguma, né? As pessoas, elas simplesmente falam o que querem ou que elas são pagas para falar. Então, vamos com calma, vamos lá. Vamos analisar friamente. ...do hospital particular para onde ele foi levado. A ideia era evitar a autópsia no ML. Então, isso está claro, isso está muito claro, está claro na investigação? Vamos lá. Ele tenta, de alguma forma, não passar. Lembrando, para mim, e eu já falei isso várias vezes, eu fui inclusive o primeiro a colocar o Jairinho dentro do quarto antes da Monique. Eu fui o primeiro. A minha análise foi uma das primeiras e foi a primeira a encontrar através da linguagem silenciosa dizendo, esse cara tá mentindo, esse cara se colocou dentro do quarto. Põe aí, inclusive, ela, esse trechinho que eu até me assusto. Põe aí. Eu fui o primeiro a fazer isso. Entender a dinâmica do quarto, a dinâmica da queda, a extensão das lesões. Eita! Aqui eu coloco uma bandeira muito grande e vermelha. Quando ele fala extensão das lesões, caraca, agora me deu um calafrio aqui. Então, Binário, calma. Calma que a gente está colocando luz, lógica e sensatez em cima de cada ponto, beleza? Bora lá. Pelo processo legal, que é o envio dessa criança ao IML. Então, tem isso. Vamos ver. Para que se ateste efetivamente qual foi a causa da morte. Que isso é importantíssimo. Até porque, normalmente, os médicos no hospital, eles dão essa primeira chancela, né? Só que, se eu não me engano, eles não têm, a não ser quando morre em casa, aí um médico tem que ir lá, principalmente o médico da família, que já costumava atender aquela pessoa, para laudar. Aí, normalmente, não precisa ir para o ML. Agora, normalmente, precisa, né? Precisa ir para o ML. Ele tentou utilizar do seu poder político, ligando para o Pablo, que era um conselheiro do Barrador. Nas mensagens para Pablo dos Santos Menezes, Jairinho faz os seguintes pedidos. É isso que eu quero ver agora. Vamos ver juntos. Agiliza ou eu agilizo o óbito. Tá. Então vamos lá. Agiliza ou eu agilizo o óbito. Ou seja, agilizar causas do óbito ali e tal. Agora vamos ver isso aí. Se há explicitamente o lance de não ir para o ML. Vê se alguém dá o atestado pra gente levar o corpinho. E depois, Jairinho passou a ligar insistente. Então, vamos lá. Vê se alguém dá. Isso acontece. Não precisa obrigatoriamente ir para o ML. Só quando é uma morte suspeita e tudo mais. Porque outro médico... Só que assim, quem seria o médico que ia botar na reta para testar algo que realmente estava estranho? Entendeu isso? Talvez ele tenha falado assim, não, vamos botar um médico aí e tal. É complicado. Por quê? Porque qual que seria a primeira pessoa, caso essa morte não fosse uma morte fatalidade ou natural por algum motivo, apesar que natural é muito... Natural no sentido de... Não, natural não dá por quê? Porque ele teria que ter um pregresso ali de alguma coisa que ia culminar nessa situação. Fatalidade seria, engasgou com alguma coisa, se envenenou, caiu, ou seja, não há um ato criminoso antecessor que culminou na morte. Não tendo todas essas possibilidades, você abre uma janela de oportunidade de que alguém fez alguma coisa com esse garoto e a primeira pessoa que seria investigada seria ele. Até porque foi ele que encontrou o corpinho. E mesmo assim, né? Se fosse a Monique, os dois seriam investigados. Inclusive estão sendo, né? Então, realmente, essa parte aqui, ela dá uma margem muito grande. Está explicitamente dizendo, olha, eu não quero que vá para o ML, quero que agilize para que alguém forçosamente aí dê um óbito, tal, não sei o quê.
falso, né? Ou o que eu queira que coloca. Não. Mas, realmente, esse storytelling todo tá estranho pra caramba. Recentemente. Então ele me liga e eu explico Ó, esse é o Pablo. a situação, eu falo, Jairinho, olha só, é impossível a situação. Não dá pra fazer a liberação do corpo, não dá pra fazer a liberação do corpo com atestado de óbito. É situação que legalmente requer o envio ao IML. É isso aí. Por quê? Porque precisaria realmente da causa às mortes, né? E os médicos falaram, cara, a gente não tá conseguindo, é inconclusivo. Então, amigo, vai ter que ir pro ML. O Jairinho em momento nenhum diz para não mandar a criança para o ML. Ah, mas nem precisa, né, Fabiano? Se ele fala que você quer um atestado de óbito já emitido dentro do hospital, você tá forçosamente dizendo, olha, os médicos, às vezes são 2 que assinam, né? Tipo, ó, realmente essa é a causa das mortes. Se os médicos falarem, cara, eu não vou assinar, eu não sei o que aconteceu anteriormente. Aí, então, assim, você não precisa da coisa explícita. O implícito aqui tá muito claro. Vamos pra frente agora. Está na mensagem. O Jairinho pede para agilizar. Nem ele acredita muito, né? Você vê que é agilizar e fecha os olhos de forma mais contundente. Nem ele acredita nessa parte. O médico, é óbvio que esse corpo tem que ir pro ML. Ele dá até um sorrisinho, né? Apesar que ele tem um sorriso meio estampado na cara, feito coringa, mas ele também não acredita muito nisso, não. O Jairinho te falou que ele tentou acelerar a liberação do corpo para esse corpo não passar pro IML para determinar a causa da morte? Olha, eu Sensação, diálogo interno. descobri isso ontem. Eu vi ontem que ele tinha pedido a liberação do corpo para enterrar logo meu filho. Deu nojo aqui nela, asco, nojo, e a aversão, você vê que ela até se joga pra trás. A gente viu aqui o nojo e o asco aqui, ó, a aversão. E eu vou falar mais. Por muito tempo eu tive Aí é engraçado que ela foi pra sinestesia, justamente ela lembra da parte emocional do que ela vai falar agora do Leniel. raiva do Leniel, porque a todo momento eles meio que acusavam o Leniel. Ah, o Leniel, ele entregou o Henri passando mal, ele deveria ter levado para o hospital. Então aquilo foi me envenenando aos poucos. De novo, essa possibilidade não está descartada. Será que esse menino já não estava com algum tipo de lesão, às vezes uma microlesão, às vezes alguma coisa? Não é culpando o Leniel. Tem gente que diz, você está culpando o pai. Os binários são complicados. Binário, você falar com binário é foda. Mas vamos lá. Aí tem que explicar, né? Pode ter sido, inclusive, uma lesão até antecessora, como a moça lá que cuidava dele viu que ele sai mancando de dentro do quarto quando vai lá brincar com o Jairinho. Mas essas peças são importantes. Eu não creio que esse menino veio a falecer por um único motivo. Eu creio que foi uma sequência de motivos que levaram ele ao óbito. Não foi uma única ação, um único motivo contundente, entendeu? Físico, biológico, mas foi uma sequência, foi algumas coisas que se somaram para que ele viesse a óbito. Vamos lá. Mas hoje eu vejo que se não fosse o Leniel ter mandado o corpo do meu filho pro IML, Ninguém ia ficar sabendo mesmo a gente não saberia que meu que tinha acontecido. filho tinha sido assassinado naquela noite. E ela também tá puxando o Leniel pro lado dela agora. Por quê? Para que ela se coloque como vítima, saca? E eu acho que ela entrou na Folia 2, por N motivos, entendeu? De tipo assim, tem muitas mulheres, e vocês sabem disso, em todas as esferas. Desde aquela que às vezes vê o cara abusando dos filhos lá no barraco, mas fala, mas pelo menos ele põe arroz e feijão, ele me protege, tem um teto, e às vezes tem muitas mulheres que acabam deixando que seus filhos sejam abusados às vezes de violência ou sexualmente, por troca de alguma coisa. Em outras esferas sociais, é por outros motivos. Às vezes não é por causa de um teto e arroz e feijão, ou segurança, mas por uma questão de posicionamento, grana, ascensão, e às vezes a pessoa, tipo, mas não é tão grave, dá para livrar, dá para levar, e isso acontece psicologicamente com muitas e muitas mulheres. Algumas são submetidas a isso, outras coparticipam. Então toma cuidado de acreditar que a mulher é sempre submetida a essa estrutura do transtorno desse abusador. Muitas vezes elas são coniventes, sim. Elas não sentem remorso por aquilo que está acontecendo com os filhos, desde que ela tenha proveito. Então toma cuidado em sempre colocar uma esfera única, sempre colocar um axioma único, porque não é assim. Segundo o laudo do IML, a causa da morte foi hemorragia interna e ferimentos graves no fígado. Cara, como é que consegue uma coisa dessa em tão pouco tempo, sem gritos e tudo mais? Ela fala, mas eu tava dopada. Pô, mas tava dopada, mas quando acorda, ela acorda super tranquila, super bem, sem sonolência. Tanto é que ela que carrega o menino, é ela que leva... Por isso que eu falo, tem alguma coisa aí que eu acho que a perícia poderia levantar mais hipóteses.
sabe? A parte da perícia podia levantar, ó, instrumento ou meio que produz, ó lá, laceração hepática. Como? Como é que foi? 23, vocês vão ver 23 lesões. Cara, não dá nem tempo. Você entendeu? Tinha uma hemorragia. Tinha hemorragia abdominal, foi morto. Sangue ali preenchia toda a cavidade abdominal. O exame necroscópico apontou 23 pontos de lesão no corpo do garoto. Cara, 23 pontos de lesão? O que me chamou muita atenção foi exatamente a versão apresentada de uma possível queda na cama, com todos aqueles pontos de contato de lesão. Por isso que eu acho que esses pontos todos não foram executados somente lá dentro do quarto. A parte temporal do negócio não casa, cara. Não casa. Por isso que eu tenho essa convicção de que existem coisas antes, durante e depois. Até mesmo na parte da ressuscitação. Jairo, por que você torturou a criança? Olha a pergunta da repórter. Jairo, por que você torturou? Ela já tá afirmando na pergunta, cara. Por isso que eu falo. Mas tem repórter que tem que fazer isso mesmo, né? Ele tem que cutucar, tem que provocar. Isso é uma verdade? Não. Só que qualquer coisa que você responda vai parecer o seguinte, que eu estou corroborando e aceitando que aquela pergunta tem fundamento. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, principalmente em debates, em discussões, em DR, em negociações. Cara, vai pro mestre da persuasão, 2 dias inteiros comigo. Eu vou ensinar várias situações, vários hacks, várias coisas que eu aprendi durante minha vida inteira de negociação. São mais de 35 anos negociando de forma verdadeira, que vale, negociação que vale. Não é brincadeirinha, não é ler o livro e fazer uma brincadeira, não. São 35 anos de negociação de verdade, prática, no mundo dos negócios e também negociações psicológicas, psíquicas, que é a negociação da psicanálise. Então, toma cuidado. Às vezes você cai em armadilha sem ao menos perceber. Essa pergunta, se você não faz um disclaimer, ou seja, põe um trechinho aí, Ellen, quando o Marinho, lá da Jovem Pan, ele faz uma pergunta para mim, que eu estou falando justamente da linguagem silenciosa lá no Pânico, e eu falo, se eu começo a responder a pergunta do Marinho, eu já assumo que a pergunta dele já é verdadeira. Não sei se você viu o último pronunciamento oficial do presidente. Deve ter sido, foi claramente o Pinóquio que escreveu. Foi um mito maníaco, só está claro. Claro. Mas... E, em comparativo, o Dória, em tese, financiou, trouxe a vacina. Mas, no consciente coletivo, ainda enxerga o Bolsonaro, ele retém um puta apoio, como o tiozão autêntico, que fala as verdades, doa quem doer. Já o Dória, que tá entregando, é o marqueteiro... Quem que tá pagando? Quem que tá pagando isso aí? Quem que tá pagando a vacina do Dória? Quem que tá pagando? Meu presidente. É o Mandrião que tá pagando. Presidente Surita, calma. Ô, Ralão. Olha que legal. Quem tá pagando é o Mandrião, pô. O que vale? É o mérito da fala ou é a apresentação visual da pessoa? Olha que legal. Se eu fizesse uma análise sua agora, a primeira coisa que eu ia pegar é a narrativa. Ou seja, o que você faz? Você pega uma verdade sua e junta numa pergunta. Se eu começar a responder, eu valido o que você está dizendo que é verdade. Pegou na você, entendeu? Já te pegou, Então, você já afirmou que um é mentiroso e que o outro é o bom. Se eu começo a responder, é o que ele vou faz validar. aqui todo. E aí essa pergunta, por que você torturava a criança? Acredite se quiser. Se eu começo a responder sem um disclaimer, eu já coloco na minha cabeça, ou melhor, eu já coloco na opinião pública ou na negociação que aquilo é válido. Ricardo, então como é que você deveria responder isso? Fala assim, da onde você tirou essa informação? Você tirou essa informação da onde? Simples assim. Você responde ela com uma pergunta para que ela... Não, dizem quem? Acho que é melhor você então perguntar para ela, porque acho que estão com uma situação que você está mal informada, você é uma jornalista mal informada. E aí você joga pro colo dela que ela levantou uma informação errada. Essa é a estrutura para que você não caia. E às vezes as pessoas não percebem que dentro de uma pergunta você tem armadilhas. Se você responder qualquer coisa, você já está assumindo que aquilo é uma verdade. E aí depois a polícia puxou outros casos, semelhantes. E aí a polícia puxou outros casos semelhantes. Eu falei isso, cara. Ellen, acha aí também, coloca. Eu falei assim, olha, seria importantíssimo ver a vida regressa dessa pessoa. Por quê? Porque ninguém parte do zero para aquilo que aconteceu. Eu levantei essa bola na análise, a primeira, acho que há 2, 3 anos atrás. Eu falei assim, vá ver a vida regressa. Ninguém parte do zero para uma situação dessa. E aí foram encontrar que existiam vários indícios aí de namoradas anteriores, as quais as crianças acabavam se lesionando e tudo reclamando de abraços muito fortes, afogamento
folgamentos, brincadeiras não muito sadias, e eu já tinha visto isso lá atrás, que é a parte da psicanálise. E vimos que daí era o modo operandi dele. O Jairo, ele já possuía um histórico de violência contra a criança, Levantei essa bola lá atrás. mas esse histórico estava encoberto também. Por quê? Porque muitas das moças acabavam sendo coniventes. De novo, como é que teu filho volta para casa com o fêmur quebrado e tá tudo bem? E continua o relacionamento sem uma explicação plausível? Entende? Dá uma olhada nisso aqui. Isso daqui foi uma ex-namorada dele, depois alguns falaram que ela era amante, porque ela acabou se relacionando com ele e ele casado, voltou pra mulher, mas enfim. Dá uma olhada nesse relato, cara. Dá uma olhada nesse relato. Na época em que conheceu o Jairinho, Débora tinha um filho de 2 anos e uma filha de 6. Qual foi a primeira agressão do Jairinho contra seu filho? Ele me ligou falando que tinha uma reunião de vereadores numa casa de festas que pertencia a um deles. Perguntou se poderia levar meu filho, ele levou, e aí passaram 10, 20 minutos, meu filho voltou com o fêmur quebrado. 10, 20 minutos com o fêmur quebrado. Como é que quebrou esse fêmur com 10, 20 minutos? Realmente foi uma grande fatalidade, que pode ter sido, porque 10, 20 minutos, gente, pelo amor de Deus, o quê? Tava andando de skate, caiu, tropeçou, caiu da escada e tal. E tá tudo bem. E ela desconfia e tá tudo bem, quer ver? Mentira! E aí, qual que foi a versão? Pelo amor de Deus, qual que foi a versão? Ele falou o quê? Ela aceitou o quê? E continua? Vamos ver o que o pai do Jairinho tem pra falar. O pai do Jairinho é muito doido também, né? Eu não sei o que realmente aconteceu. Como você não sabe até hoje o que aconteceu com o teu filho que vai inteiro e volta com o fêmur quebrado? Você tá entendendo a coparticipação, a folia 2 que acontece nesses casos? O que é isso? Qual que é a conivência? Até hoje eu não sei. Como até hoje? Você que é mãe não ia querer saber explicitamente, passo a passo, o que aconteceu, segundo a segundo o que aconteceu. Ah, não, tudo bem, meu filho tá engessado daqui pra baixo e tá tudo bem. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Aqui prova mais uma vez sobre aquilo que eu falo. Às vezes você entra na folia 2, às vezes é conivente. É interessante estar ali junto. Que loucura é essa? Que show da Xuxa é esse? Pô! Engessado daqui pra baixo? Até hoje eu não sei o que aconteceu. Faça-me o favor, né? Vamos pra frente. Só que tem mensagens trocadas entre a Monique e a babá do menino que podem ser decisivas para condenar o ex-vereador. Babá essa é que depois desmente tudo. Por quê? Eu não sei se vai estar nessa sequência aqui, mas o pai do Jairinho, a repórter fala assim, ela conversaria comigo? Ele automaticamente fala, não. Assim, como ele sabe, né? Tipo, como ele tem tanta certeza. Se a moça, porque quem tem que decidir é a moça, né? E aí, na realidade, ele fala, não, de forma assim, bem firme. Vamos ver. Quem é a babá Tainá quando ela chega na sua vida? A Tainá era uma estudante de psicologia e que seria uma ótima recomendação, já que ela era de confiança. Quando foi a primeira vez que Essa é a Tainá. a babá Tainá relatou alguma preocupação com... Lembrando, esse menino ficou apenas 5 noites morando com a mãe e o Jairinho. 5 noites, sendo que 3... estava presente a mãe da Monique. Então, ele ficou, supostamente, apenas 2 noites dormindo sozinho com a mãe e o Jairinho. Em relação ao Henrique, o Jairinho pudesse estar agredindo seu filho. Foi no dia 12 de fevereiro de 2021, véspera de carnaval. Essa conversa aconteceu quase 1 mês antes da morte do menino. Então, que doideira é essa? Nessa época, eles não moravam juntos, é isso? Porque vocês viram junto comigo. A repórter disse que fazia 1 mês só que eles estavam juntos, como maritalmente ali, marido e mulher morando na mesma casa. E mesmo assim, naquela casa, naquela situação, com aquele quarto e tudo mais, eram apenas 5 dias. Pelo que eu estou entendendo naquela constituição daquela casa e tudo mais, eram 5 dias. Eles já conviviam juntos há 1 mês. E mesmo assim já tinha essa situação dele chegar sem ela estar presente. Cara, por isso que eu tô falando, cara. O cara é tão persuasivo assim? Ou existe conivência também? Por isso que ela tá presa, né? É complicado. Vamos lá. Esses são arquivos que foram apagados do celular de Monique, mas que a polícia... Do celular de Monique. Quer dizer, a Monique mesmo apagou isso? Conseguiu recuperar. Neste dia, a Monique foi fazer as unhas num salão de beleza. Isso que eu achava muito estranho, sabe?
Tipo, quando ela estava sendo investigada, aquela coisa, logo depois que o menino morreu, ela foi fazer unha, ela tirou foto, cara, tirou selfie. Cara, pra mim é uma chave fechadura aí absurda, sabe? É a fome com a vontade de comer. Virou uma folia a dois aí fácil. Estava no shopping quando ela recebe uma mensagem da babá dizendo que o Jairinho havia chegado mais cedo do trabalho. Mas que é onde chegou mais cedo do trabalho se falaram que só tava 5 noites naquela Constituição? Por isso que eu falo, até a reportagem é estranha, né? Até a reportagem é confusa. Quando ele chega, ele é recebido pelo Henrique com alegria. Depois disso, eles entram pro quarto. Tainá percebe uma situação anormal e avisa Monique. Não é loucura também isso? Tipo assim, de porta fechada, pelo que parece, foi portas fechadas. Como é que você leva uma criança que não é teu filho pra porta fechada? E aí é que tem algumas coisas que eu acho que esse cara deve ter uma persuasão absolutamente forte e há uma ajuda das crianças, cara. Você vê que as crianças, a princípio, não reclamam dele. Eles fazem, às vezes, até um pedido de socorro. E eu sempre falo isso na linguagem silenciosa. Às vezes a mentira é um pedido de socorro camuflado. Cara, mestre da persuasão não é só pra você vender mais, não é pra você ser um líder melhor, não é pra você encontrar um relacionamento melhor. É vida, cara. É vida. Você entender de comunicação, de persuasão, linguagem silenciosa, é proteção de vida. Escaneia aqui o QR Code, vê aqui o link fixado aqui, porque você ter essas habilidades não é só para ficar fofocando a vida dos outros ou vendendo melhor. É para você ter uma carapaça das coisas que acontecem. Pode ter certeza, esse cara tem algum tipo de lábia, algum tipo de proposta extremamente sedutora para as crianças. Ricardo, mas a criança vai, eu já expliquei isso em vários vídeos, talvez nesse aqui não vai dar tempo de explicar com muita propriedade. As crianças são seduzidas. 99% das violências com as crianças começa por sedução. A criança não percebe que está fazendo algo de errado, não percebe que está fazendo algo imoral, porque ela está construindo a moralidade dela ainda. Ela está no 0 a 7 anos, cara. Ela é muito lúdica. Então, a violência não é como todo mundo imagina, vou pegar a força aqui, vou machucar. Não, ela é machucada, e muitas vezes há um misto entre o machucar, porque alguns gostam realmente de infligir dor, mas outros estimulam o prazer sensorial, a descoberta sensorial dessas crianças. Por isso que muitas vezes você não percebe que seu filho ou sua filha está sendo abusada, porque há uma troca, há uma negociação do abusador e principalmente são pessoas que estão dentro do núcleo, não é um estranho encapuzado. É o tio, é o pai, é o vizinho, é o padrasto, é o vô, é o primo, entende? E aí é essa troca. E aí quando a criança vai ter consciência disso, que normalmente é depois dos 7 ou 14, onde ao concreto, onde ao externo, porque até o 7 é uma confusão do ego entre ele e o ego da mãe, quem sou eu, quem não, eu sou muito ligado à mãe. Quando ele começa a olhar para o êxodo, ou seja, para fora, aí que ele fala, porra, eu estou fazendo besteira aqui com esse adulto aqui, eu não podia estar fazendo isso com esse adulto, eu tinha que estar fazendo com alguém da minha idade. E aí é que vem a culpa. Tem muitas mulheres que até hoje carregam essa culpa porque elas acreditavam que facilitavam para o abusador. Eu já cansei de receber centenas de mensagens assim. Por que acontece? Porque o abuso não é violento como as pessoas normalmente imaginam. Ele é uma violência, mas não física. Sacaram isso? Por isso que eu acho que tem esse cara fortemente, ele tem um processo muito estabelecido para convencimento dessas crianças para elas não reclamarem. Esse menino devia estar sendo já extremamente abusado. Havia uma troca sensorial, que eu não sei qual que é, como das outras crianças, das outras parceiras, e eles não reclamavam, cara. Você entende onde chega a maldade do negócio? Eles não reclamavam. E quando reclamavam, era de uma forma lúdica, porque de 0 a 7 anos você está muito no abstrato, você está muito na fantasia. É complicado, bicho. Manda mensagem o tempo inteiro, falando, Monique, tá acontecendo alguma coisa errada. E eu Porque os adultos percebem. fiquei apavorada. Simplesmente está num salão de beleza, ela prefere, né, cuidar ali da sua aparência. Então o promotor tá jogando o quê? A conivência, né? Do que se preocupar em proteger o filho. Dificilmente ela vai sair ilesa desse julgamento, cara. Ela talvez não seja a autora, mas ela vai ter participação. Por que a Monique não voltou pra casa? Aí é que tá. O que as pessoas têm que ter em mente também é a distância do salão até o apartamento. Que era quase nada, né? Onde eles residiam.
O tempo mínimo necessário para Monique chegar do salão até a casa seria aproximadamente 10 minutos. Porra, 10 minutos é muito? Pra eu chegar na Paulista aqui, se eu tô de carro, às vezes demora 2 horas, cara. Aí 2 horas eu falo, porra, 2 horas, né? E mesmo assim, se é uma coisa de agressão, você vai, né? 10 minutos você acha mesmo que é muito tempo? Isso tudo durou aproximadamente 3 minutos. Eles abrem a porta. A porta se abre e o Henry sai. Eu pergunto, como que o Henry está? O Henry está normal. É isso que eu falo. Há uma extrema sedução aí. Não está Uma brincadeira normal não vai acontecer de porta fechada, cara. chorando, não está se queixando de nada e tá tudo bem. E realmente, parece que o menino tá tranquilão. Naquele dia, você agrediu o Henrique? Óbvio que não tem conexão com a realidade disso. Não existe isso. Quando você... Talvez naquele dia nem tenha agredido. Talvez a agressão tenha sido outra, se é que você me entende. E a criança também não vê como agressão, porque ela tá dentro dessa descoberta sensorial. Esse cara ele deve usar um misto dessas duas coisas. Lê essas mensagens. O que você entende? A Monique, ela... E você vê que ele sai meio que puxando a perninha e tal. A coisa pode ser pior do que vocês imaginam, senhoras e senhores. queria que a Tainá não deixasse o Henrique me contar o que ele vinha me contando, porque se você olhar, ela tá preocupada com o que ele disse, não com o que aconteceu. Uma criança... É óbvio, né? Você só vai saber o que aconteceu com o que ele relata. Você que fica 3 minutos dentro do quarto com você, se você fizer alguma coisa com essa criança sai do quarto chorando, pô. Exatamente. Caso você não crie um ambiente de troca de prazer sensorial e segredo. Sai do quarto machucado, sai do quarto magoado, sai do quarto. Isso é o que as pessoas normalmente acreditam. Que a violência, e você já sabe quais são, ela sempre é algo traumático para a criança. Ela, 99% não é. Vai se tornar traumático depois que ela descobre exatamente o que ela estava fazendo, quando ela começa a criar moral e ética. Mas antes disso, ela não vai reclamar, ela não vai contar e muitas vezes até busca o abusador. Vocês vão ver muitas mulheres contando aqui embaixo e homens também. Acontece muito, só que os homens têm mais vergonha de contar. Os binários não estão entendendo nada. Os binários agora estão falando, meu Deus, o Ricardo está dizendo que as crianças... O binário tá louco essa hora. Vamos lá. Normal, não tem problema nenhum. Tem que sair de sunga mancando. É, mais ou menos mancando também, né? Às vezes você até brinca com isso. Quem nunca brincou de pé, tá raso, tá fundo? Porque logo depois também parece que ele anda normal. Enfim, tem que tomar cuidado também, de novo. Quando você força a realidade para encaixar na tua teoria. Imagina o que o Jairo tá fazendo com o Henrique lá no quarto. Tainá diz que Henrique está reclamando de dor no joelho. Monique responde. Olha aí, ó, dor no joelho. Por que dor no joelho? Há uma torção, alguma coisa, um peso? O que é isso? O que será que aconteceu? E por que de novo, e por que não faz logicamente, ainda mais mãe, né? Mãe consegue facilmente isso. Por que não chega e fala assim, então, o que estava acontecendo lá? Vamos entender, vamos replicar. Eu quero brincar também, do jeito que brinca. Ensina pra mim, vamos lá, ensina como é que faz, como é que é. A mamãe também queria aprender, ensina pra mim e tal. Vai da maneira lúdica, não assim, o que acontece lá no quarto, filho? Filho, conta pra... Ele machuca você, filhinho? Como é que é? Ele faz coisas que não... Aí a criança não vai falar. Entra na história, entra no lúdico dele também. E não pode ficar falando, ele faz isso, ele faz aquilo. Não, se você fizer, você está induzindo. Você tem que perguntar, me ensina, me mostra como é que é. A mamãe também vai gostar. A mamãe também quer fazer. A mamãe não merece? Explica pra mim como é. Não induza. Sacou? Monique, você recebeu uma mensagem no meio da tarde... E ela não faz isso, cara? Tá tudo bem. A Tainá, e você só voltou pra casa no fim da tarde. Porra! No fim da tarde, cara, tá acontecendo coisas estranhas e ela fala, tudo bem. Por que você não largou tudo e foi entender o que estava acontecendo com seu filho? Na verdade, eu só recebi a mensagem da agressão por volta de quase 18 horas. E eu, sim, voltei imediatamente... Ué, ela não recebe antes? Pra casa, após o relato que o Jairo deu um chute. Não, aí foi a bandinha, né? Tipo, deu aquela, sabe? E uma banda... Que tem que tomar cuidado também. Às vezes é lutinha. Ele caiu, machucou o joelho. Tem que tomar cuidado com isso aí. Se o menino reclamou disso, se ela viu que realmente era algo... Ele segurou o menino, ele deu uma banda e o moleque caiu assim, pá! Tem que tomar cuidado com isso também, de você começar a encontrar tudo pra encaixar na sua teoria. Monique conta que quando chegou, a Tainá disse que havia se enganado, mas que mesmo assim... Olha lá, e aí logo que ela chegou, ainda não teve o espaço de que eu acho que agora sim... Alguém deve ter falado, cara, não se mete em problema dos outros, né? Ela decidiu tomar providências. Então o que eu fiz? Qual é a providência? Assim, eu vou até o hospital, vou descobrir o que aconteceu. Ele vai falar pra médica. E aí? Vai falar pra médica, pra uma estranha? É mais fácil falar pra você, né, criatura? A pediatra foi e passou um raio-x. Nós fizemos um raio-x. Quando ficou pronto, ela falou, Henrique, olha aqui a foto do seu joelho. Olha como é que seu joelho é por dentro. Olha legal, a parte lúdica. Olha o seu ossinho. Olha lá, tudo lúdico. Não tem nada, não tem nenhum roxinho. Meu filho não apresentava marcas. E aí? E aí ficou por isso mesmo?
Não tem nada, não tem roxinho e tá tudo bem. Na delegacia, a babá deu 2 versões diferentes. A primeira, essa parte é interessante. Bora lá. Primeiro, ela disse que não viu nenhuma agressão. Mas no segundo depoimento, ela incriminou o Jairinho. Por quê? Você tá entendendo? Por quê? Gente, vocês não têm ideia, por isso que o protocolo da linguagem silenciosa, o último A, é de alucinação. Toma cuidado para você não alucinar, tanto para um lado quanto para outro. Vamos lá. Depois, na justiça, ela voltou atrás. Ah, não foi nada. Ah, não foi. Por quê? Porque já a mídia já estava falando, não sei o quê, aquele peso todo. Aí, prestando testemunho real mesmo, aí depois fala, não vi nada, vamos ver. Mais uma vez. A senhora muda o seu depoimento. Percebeu, portanto, e dizia para Monique que o Henri era agredido fisicamente e também psicologicamente por Jairo? Olha lá, por que ela fala psicologicamente? Essa Tainá sabe muito mais do que a gente conseguiu ter. Não, eu não disse que ele era agredido fisicamente porque eu não vi isso, né? Mas ela não tirou psicologicamente. Não mata. Perguntaram o Henri durante... E ela não viu porque, logicamente, tudo era acontecido de portas fechadas. 2 horas, o que estava acontecendo? O que eu falei? O que te falou? O que te falou? Durante 2 horas, o que te falou? Aí tem uma hora que ele falou, o time deu uma banda. Master. Segundo, mas é uma banda, nesse dia nem tem uma banda dele. Mas é uma banda que eu dava frente da Monique, na frente da família. Ele brincava de lutinha, porque o Jair nascia pra ser meio assim, mas ele sai cair segurando aí no colo. Negócio de homem, negócio da lutinha. Esperar acontecer. De novo, tem que tomar cuidado. Às vezes você perde a razão por conta de coisas que realmente não aconteceram e você quer incluir para criar mais. A gente tá vendo isso acontecer direto, né? Para encaixar na sua teoria, você cria vários fragmentos, cria narrativas para sustentar a sua alucinação. De novo, toma cuidado. Às vezes as coisas estão andando por um caminho e você quer... E nem precisaria disso. Tem elementos muito mais substanciais do que uma situação dessa. Uma coisa pior, é a melhor decisão, doutora? Perceba que a Monique precisava de alguma prova de que algo de fato estava acontecendo. Tanto é... Pô, conversa com a criança, entendeu? Põe câmera. Hoje tem tantas câmeras ocultas que você pode colocar e parece que a coisa aconteceu rápida, né? Ela pergunta. E eles continuam. Babá, se ela conhece alguém para instalar. É isso aí, microcâmera, tem que botar câmera. Você vê que é uma dualidade, às vezes ela fala, cara, eu preciso de uma microcâmera. E esse é o caminho. Tem muitos aparelhos, ou melhor, de microcâmera que são super imperceptíveis. E você consegue colocar em casa. Tem animalzinho, tem rádio relógio, tem lâmpada, tem um monte de coisa. Microcâmeras no quarto do Henri para que ela pudesse de fato adotar essas providências. Sabe o que acontece, cara? Eu vejo da Monique, como das outras mães também, essa ambiguidade, sabe? É ambíguo, assim, as ações, os desejos, os pensamentos. Realmente, eu tô achando que esse cara, ele tem muito mais poder de persuasão do que a conivência, sabe? Porque você vê que elas se preocupam, mas elas vão até um ponto tal. Dali em diante elas vão... Parece que elas não querem descobrir, né? Vamos lá. Ainda na justiça, Tainá disse que era a Monique quem a influenciava contra Jairinho. Hoje, no meu entendimento... Mas por que ela faria isso antes de acontecer as coisas? E ela perder a boquinha de estar lá casada com o vereador, pai influente, todo mundo influente, médico, vereador de carreira lá, né? Tipo, várias vezes vereador. Não tem sentido isso. Era a Monique que me fazia acreditar muita coisa e por isso a minha cabeça era transtornada e eu começava a imaginar um monstro, que no quarto poderia não estar acontecendo nada. A Tainá, ela diz que ela não entra no quarto com o Jairo porque ela tem medo do Jairo. Como que depois ela muda essa história? Pois é, essa parte é completamente estranha. E mais ainda quando o pai do Jairinho fala assim, não, ela não aceitaria. Porque metade da família dela é empregada pelo Jairo, pelo coronel Jairo. Pronto, aí já era. Há anos. Ela foi coagida por você, pela sua família, por alguém? Não, a Tainá falava tudo, ela falou que existe e não existe, pô. Como é que nós vamos falar com a Tainá alguma coisa? É impossível. Você acha que ela gravaria comigo? Não. Olha lá, você acha que ela gravaria comigo? Não. De forma rápida, você viu que ele fez uma lembrança auditiva aqui, ele olha rápido, depois você volta aqui, porque é mais fácil vocês voltarem do que eu voltar aqui, porque eu não estou usando o YouTube. Se fosse o YouTube seria mais fácil. E aí vocês voltam aqui, vocês vão ver que ele dá uma olhadinha para cá, que é uma lembrança auditiva. Isso eu achei muito estranho, né? Quando ele faz ele responde por ela, né? O natural seria, não sei, quem sabe, pergunta para ela. Ela daria um testemunho, ela falaria com a gente? Não falaria não. Vamos lá. Tem medo. Do quê? Não sei. Tem medo? Não sei. Vamos lá. Mas na delegacia, ela ficou frente a frente com o delegado. Foi perguntado a ela o que aconteceu naquele quarto. Por que ela não falou a verdade ali? Porque, na realidade, e eu falei que tinha uma incongruência aí forte, vocês devem lembrar da minha análise, que ela diz que ela que encontrou o menino e ela foi chamar o médico, que era um
o marido dela, o namorado dela. E, na realidade, o Jairinho se colocou lá quando ele tem a trajetória ocular, o psicogeográfico, levando para... Aí, quando encontrei o menino, ou você vê que agora mesmo ele falou que não, quando ele cai, ou seja, é encontrado caído, então parece que essa parte, o inconsciente dele não deixa, cara, entrega ele direto. E ali estava muito claro que estava mentindo. E eu cantei essa bola dentro da análise lá atrás, há 3 anos atrás. Eu falei, cara, quem encontrou esse menino foi o Jairinho, e não ela. Porque Monique estava programada para mentir. O Jairinho te pediu nesse momento pra você mentir? E eu saquei isso. Pediu. Ele e o André. Ele falou assim, você vai todos os dias pro meu escritório, nós vamos treinar. E todas... Olha lá, todos os dias e vamos treinar, porque é assim que tem que acontecer. Se você realmente quer, e pior que por mais que você treina, sempre vai ter lacunas as quais, se você fizer as perguntas corretas, a pessoa acaba entregando. Então, por mais que você treine uma mentira, os assuntos satélites eles são infinitos e você não tem como prever isso, o que vão perguntar para você. Às vezes que chegava próximo da hora da madrugada, eu falava a verdade. E vou te falar mais, se treina muito e fica muito mecânico, a gente percebe na análise também. Fui acordada pelo Jairo. Aí ele falava, não, repete tudo de novo. Você não foi acordada pelo Jairo. Você acordou o Jairo. A ideia é permitir. E é isso. Quando você quer mudar, botar na cabeça da pessoa, às vezes, se você fizer isso de forma repetitiva, num interrogatório, a pessoa ela começa a acreditar que aquilo aconteceu de fato. Tem casos históricos, assim, que inocentes se declararam a culpa porque passaram horas e horas e noites e dias com os policiais interrogando e colocando na tua cabeça aquilo que você precisava falar, né? Não estou dizendo que toda a polícia faz isso, mas muitas vezes você provoca a condenação de alguém, você provoca a confissão de alguém de algo que nem aconteceu, porque você fica repetitivamente ali fazendo e falando, não foi assim não, olha aqui as fotos, olha isso, olha aqui, eu acho que você está confundindo, e a pessoa está privada às vezes do sono e tal, e muitas vezes aquela loucura toda, daqui a pouco ela fala, cara, será que não fui eu mesmo? Eu já vi isso acontecer, inclusive, no mundo corporativo. A pessoa é tão sedutora, a pessoa é tão manipuladora que a outra pessoa, mesmo sabendo a verdade, fala, será que eu estou me enganado? Deixa eu ver aqui os papéis, porque ela está falando coisas aqui que não é a verdade, mas ela está fazendo com tanta convicção que eu acho que eu que estou enganado. Por isso que eu falo, persuasão, influência é necessidade de vida, tanto no mundo corporativo quanto no mundo pessoal. Vamos para frente. Mestre da persuasão. Tem aqui o QR Code e também o link fixado aqui embaixo. E beba água. Beba muita água. Vem passar 2 dias comigo aqui. Eu quero também esclarecer e fazer um adendo que eu notei ele macerando um comprimido dentro da minha taça. Isso daí é... Do mesmo jeito que ela falou que o outro advogado ficou treinando ela, isso aqui parece um treinamento dessa nova advogada. Olha, eu quero deixar claro que eu vi ele macerando aqui, por isso... Cara, você viu macerando, você não reclama, você toma e você, quando invente com essa ação, você participa dessa ação. Olha isso. Ele te dopava? Eu acredito que sim. Ah, eu acredito que sim. Você vê o cara macerando lá uns comprimidos. Você toma. Ah, eu não quero tomar, mas toma. E você acredita que sim? Você tá entendendo como também não cola? Pelo amor de Deus, né? Você questionou ele? Questionei ele, briguei com ele. Nossa, eu briguei, mas tomei, ó. Eu não quero tomar isso, viu? Você é muito louco. Meu Deus, tá macerado os remédios aqui? O que você vai fazer comigo? É porque você tem ciúmes? E fica tomando o negócio, cara? Pelo amor de Deus, né? Quem que acredita num negócio desse? Impossível. Só que ele dizia que ele não queria que eu conversasse com homens no Instagram. Tá, e não bastava você falar assim, dá uma olhada no meu Instagram então, vê se eu tô conversando com alguém. Que eu não ficasse acordada. E aí tá tudo... ela mesmo não acredita nisso. Você viu que ela deu engoliu aqui, ó? Pra ele, enquanto ele dormia. Esse é o padrão da Monique quando ela não tá falando a verdade. Olhando pra trás hoje, eu percebo que como ele fez isso com as outras... É uma construção boa, né? De álibi, né? Eu nem vi o que tava acontecendo. Ex-namoradas e ex-amantes, que ele poderia sim fazer comigo. Poderia fazer? Como assim poderia? Quer dizer que poderia, então não fez? Porque poderia é futuro do pretérito, né? Então, ou seja, poderia ter feito e não fez. Você poderia ter me convidado, você poderia ter comido, você poderia... Você vê que até o inconsciente dela agora acaba entregando, né? Ele poderia ter feito isso comigo. Pô, poderia ter feito? Saca? Vamos pra frente. Você ouviu algum barulho aquela noite? Não ouvi nada. Eu não ouvia. Eita, teve umas jogadinhas de ombro aqui, né? De cotovelo. O meu filho me chamou. Eu não ouvia se ele foi agredido. Eu deveria ter dormido naquela cama com meu filho. Eu deveria ter estado com ele naquela cama. Eu não deveria ter tomado remédio. Mas será que ela tomou esse remédio? Não deveria? Será que ela tomou? Como é que alguém toma um remédio, cara? De novo, ou ela tá sendo conivente... Não tem duas saídas. Ou é conivência ou é mentira. Simples assim.
E pra mim essa história tá extremamente mal contada, cara. A equipe médica diz que Henri chegou morto ao hospital. Ele estava sem sinais vitais. Então é caracterizado um paciente morto. Então, é muito estranho isso aí, de novo, né? Ele tá sem os sinais vitais. Será que de forma mais fácil de identificação, ou os sinais estão muito fracos, espaçados? E se ele chegou sem os sinais vitais e o procedimento é ficar 2 horas tentando reanimar, por isso que eu falo, me responda aqui embaixo, você que é médico, me responda aqui embaixo, principalmente de emergência, ou pela situação, nossa, é uma criança, vamos tentar aqui até a exaustão, tal. Como é que é isso? E se não é, isso pode lesionar o corpinho da criança? E aqui pra mim tá muito... Cara, dá uma dó, né, cara? Um menininho que não tem culpa de nada, né? Não tem pecado algum, né, cara? Uma criança dessa idade não tem pecado algum, não tem culpa de nada. Não... É um pacotinho, né? Que depende de tudo, né? Pra tudo. Pra tomar banho, pra comer, pra levar daqui e ali. E não teve a oportunidade de ter uma vida, né? De experiências e tudo mais. É muito triste essa cena, né, cara? As imagens do elevador já mostram... E ele tá totalmente desfalecido, né? Uma criança já apresentando essa hipotonia muscular. A criança já não tem mais postura de uma... Apesar que uma pessoa desmaiada também teria essa mesma, né? Se ele tá com ou sem sinais de vida, não dá pra saber. Por quê? Porque seria exatamente igual. O que seria importante, que não vai dar pra gente ver, como ele tá muito agasalhado, né? Não sei se quem tem as imagens originais, né, para ver tempo, essas coisas todas, eu gostaria de ver todo o tempo. Eu gostaria de saber das atitudes, eu gostaria de ver os olhares, desde o momento que eles entram até o momento que eles saem desse elevador. Isso para mim seria muito, muito importante. E sem esse blur aí. Eu gostaria muito de ver, porque talvez eu conseguisse ver algum tipo de respiração, algum tipo de movimento involuntário, enfim. Criança viva. Ali há um desespero dela, né? Tipo, o que tá acontecendo? Ela tá jogando pra ele, porque ele é o médico, né? Tipo, e aí, o que eu faço? Ela não sabe o que fazer. A defesa de Jairinho diz que o legista cometeu uma série de erros. O primeiro laudo encontrou em apenas 40 minutos. E apresenta problemas já atravessados. Coisa seguinte, vindo do Hospital Lourenço Jorge. Esse é o problema, né? Que o laudo, né? Acho que a primeira lauda ali, primeira situação, é de uma complicação total, né? É de uma displicência total, dizendo que a criança veio de um outro hospital municipal, que não é verdade. O Hospital Lourenço Jorge é um hospital público. Exibe olhos e córneas com íris castanhas. E o menino tinha o olho bem clarinho, né? O menino tinha olho azul. Ó, não tem como confundir isso com castanho, né? Como eu vou acreditar, diante de tantos erros, que esse laudo aqui, esse primeiro laudo, é o laudo do Henrique? Pois é, né? É bem complicado mesmo. O legista Leonardo Tawil não chegou nem a identificar que um dos pulmões de Henri estava murcho na hora de examinar o corpo. É complicado, né? Como é que o legista não percebe isso? Eu tenho duas possibilidades teóricas. É o perito... Ou eu tenho um legista que não tem a menor... Esse é o perito contratado pela defesa do Jairinho. A ideia que tá fazendo. Ou eu tenho um legista que não viu o corpo. Ou pelo menos não examinou esse corpo. E aí, de novo, né? Os elos das situações que depois constroem essa história de uma forma que vai ficar extremamente complicado para a gente identificar o que de fato aconteceu, para que a justiça identifique e coloque atrás das grades, ou que haja punição para quem realmente foi negligente com a vida desse menino. De novo, é uma criança que necessita de total cuidado de adultos. Ela, por si só, ela não vive. Ela precisa de cuidados, ela precisa de orientação, ela precisa de segurança, ela precisa de tudo. E, realmente, pessoas aí, para mim, mais de uma, foram negligentes, cara. Negligentes. E, para mim, mais do que duas. Mais do que duas. Esse menino morreu não por culpa de 2 pessoas. Para mim, ele morreu por conta de culpa de mais do que 2 pessoas. Os bons entendedores que me entendam. Conclusão da análise, então, senhoras e senhores. Eu acho que era bom vocês assistirem as outras análises, desde aquela primeira análise do primeiro depoimento, para depois assistir a segunda que eu fiz do Jairinho e essa terceira. Muitas das suas dúvidas, muitas das suas colocações podem ter sido respondidas ou notadas nas outras análises. Vou deixar os cards aqui, vou deixar também os links aqui nas descrições desse vídeo para você assistir. Primeira análise, segunda análise, é importantíssimo você assistir caso você queira entender mais desse processo todo que está acontecendo. De novo, esse menino morreu não por si só. Né? A causa das mortes não é sozinho. Ele não morreu sozinho. Eu não consigo, inclusive, digerir, né? Sintetizar que isso aconteceu só naquela noite. Há várias negligências aí. Várias negligências. A gente sabe que o Jairinho parece que está mentindo por conta
desde a primeira vez, fatos falhos, incongruência, ele se coloca dentro da cena sem perceber. A Monique, que ela parece que tem uma personalidade extremamente narcisista. E eu não gosto só de ficar falando, porque assim, tudo é narcisista hoje, tudo é transtorno, né? Tudo é TDAH, tudo é TOD, tudo é não sei o quê, tudo é espectro autista. Tá? Ah, Ricardo, não existe? Existe, mas as pessoas prostituíram e estão colocando tudo no mesmo balaio. Quando eu falo desse transtorno, ela é muito análogo, assim, e são comportamentos que ela nem percebe, né? De se colocar sempre em primeiro plano nas fotos, logo depois dos acontecimentos, ela tirando selfie dentro da delegacia, sabe? O ato de se arrumar, de se descolar da realidade. Quando eles estão saindo da delegacia na primeira vez, parece que eles estão saindo tipo do rascal, parece que eles estão saindo de uma churrascaria, parece que eles estão saindo do restaurante. Não há um transtorno, não há uma espera natural de estar consternado ali da situação toda, de choro, de desespero, de perda, de saudade, seja lá o que for, não há um mínimo disso, né? E tudo, quando você vê as antecessoras da Monique, você vê que há um padrão de conivência, há um padrão de manipulação, de persuasão. Ou a gente está de frente de um cara realmente muito, muito acima da régua em manipulação e persuasão, ou realmente ele tem, como Dr. Sadi, eu falo que é meu psiquiatra, professor de psiquiatria exclusivo ali, como é, aluno particular, ele inclusive está na nossa pós-graduação, ele diz, Ricardo, essas pessoas, elas têm uma inteligência, elas têm uma percepção de predador que a gente não entende, a gente não consegue. E aí, de novo, e aí, psiquiatria é científico ou não? Porque eles não têm um processo para identificar esses predadores. Você, às vezes, consegue diagnosticar por conta da anamnese, por conta da fenomenologia, ou seja, de você... Não há um protocolo científico para você identificar um predador desses. Você entende? E ele disse, ele fala assim, cara... Tanto é que ele procurou a linguagem silenciosa, ele é meu mentorado também, porque ele fala assim, eu queria entender essa subjetividade, porque não há na literatura, não há um processo, não há um teste que você consegue identificar. Você chega perto, mas não há um protocolo porque são seres humanos. E eles têm algo, como o Dr. Sadi sempre fala, eles conseguem farejar o ambiente e encontrar as pessoas certas, cara. E parece que é o caso do Jairinho. Ele consegue farejar as pessoas às quais ele vai se relacionar para que elas estejam de acordo com aquilo que ele necessita para realizar suas pulsões de prazer. E essas mulheres, é que eu tenho essa dúvida. Elas são vítimas ou elas são coniventes? Elas entram na folia D, ou seja, na folia 2, ou elas têm uma troca de prazeres ali, tem uma troca social? Qual que é? O que acontece? E por conta disso, muito leva a crer que esses fechar os olhos para essa situação toda, a coloca também como coadjuvante, cara. Não tem como. Não tem como. Eu acho que tomara que a perícia ela tenha trazido de forma robusta situações as quais colocam os dois de forma muito explícita o papel de cada um na morte desse menino. E detalhe, eu vou falar mais uma vez. Esse menino morreu não por culpa desses dois elementos só. Outros elementos foram coniventes nessa história do Jairinho. Simples assim. Outros elementos poderiam ter mudado a história desse menino. E eu fico por aqui. Ok? E lembrando, pessoal, mais uma vez, coloque a linguagem silenciosa, coloque a comunicação, coloque a leitura dos cenários, utilize isso a teu favor, cara. Utilize isso a teu favor, crie produtos, crie elementos, crie comunicações, as quais você vai usar isso para o bem, você vai usar isso para você, para os seus negócios, para os seus relacionamentos. Mestre da persuasão, tá aqui o boné com a logomarca. Quer saber mais? Considere saber mais sobre esse evento que vai acontecer aqui em São Paulo, 2 dias inteiros comigo. Ótimo para quem é da saúde, psicólogos, médicos, psicoterapeutas, ótimos para vendedores, negociadores, líderes, RH, ótimos para amantes aí da psique, da saúde mental. É importantíssimo você que se interage com outras pessoas
aprender a linguagem silenciosa, a comunicação persuasiva e como transformar isso, ou para saber se você não está sendo vítima disso. Muitas vezes você precisa escolher os seus parceiros, os seus fornecedores, e você fala, eles são de fato reais ou é uma estrutura de internet aí que me coloca nessa situação sedutora? Não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.